Tema que nós tentaremos brevemente apontar essa noite se refere a esse momento tortuoso, muito delicado, eh, muito sensível a todos nós e podemos dizer ao mundo todo, que essa guerra para alguns, conflito para outros, mas a realidade é que esse caos está presente, hoje é o 10º dia, e é disso que nós vamos tentar conversar um pouquinho, o que diz o Espiritismo sobre as guerras, né? Vamos nos reportar agora a orientação contida no Livro dos Espíritos, na questão 742, lembrando que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro, é a primeira obra da codificação de Allan Kardec, na qual Kardec perguntava e fez diversas perguntas, todas catalogadas através de números, aos espíritos, e a cada pergunta ele obteve uma resposta, e elas estão contidas no Livro dos Espíritos. Então seria bom, interessante, aqueles que ainda não conhecem, podem adquirir aqui na casa ou em outra casa, livros do sebo, que tem preços até reduzidos, a fim de se conhecendo melhor, penetrando mais nos conceitos da doutrina espírita. Bom, Allan Kardec, através da pergunta 742, questionou aos espíritos: qual é a causa que leva o homem à guerra? Tendo como resposta o predomínio da natureza selvagem sobre a espiritual e satisfação das suas paixões, das paixões humanas. No estado de barbárie, a força bruta, a força física, a lei do mais forte, sendo a guerra para estes um estado de normalidade. Para eles, esse estado é normal, não há alteração no seu espírito, no seu estado de ânimo. E qual a responsabilidade dos envolvidos numa guerra? Há situações que nós sabemos em que alguém ou alguma nação precisa se defender. E se vê lançado a ela a guerra de modo inevitável. E como faz? Se matar é um erro, como nós devemos, como essas nações, como é que esses soldados devem se portar diante de uma guerra? Há que se ter moderação, os espíritos revelam, cautela, deve-se aliar a sua ação de defesa dentro deste combate com o sentimento de humanidade, de moderação. Mas como? Alguém pode perguntar. É o caso do soldado forçado ao campo de batalha que matou, mas ele matou a fim de se defender. Ele agiu em absoluto estado de defesa, de necessidade, muito embora este soldado, dentro do exemplo, ele não queria nem combater, ele não queria pegar em armas. De outro lado, se ele não aceitasse a obrigação, o dever da sua nação em empunhar uma arma da defesa da sua pátria, ele seria severamente punido. E como agir assim? Com a cautela. Ainda que ele não desejasse, ele participa, ele se submete à ordem da sua nação, do seu país, mas ele não se associa, ele não se acumpliciou à crueldade, à desumanidade, ao inimigo vencido, ao inimigo de batalha. É bem verdade que ele, a fim de se proteger, ele acabou matando o seu opositor. Opositor apenas figuramente, porque ele não sabe nem seu nome. Mas ele não o humilhou, ele não violentou sua família, ele não o torturou,
Então, isso tudo é levado em conta. O caso, por exemplo, na nossa nação, no nosso país, no nosso estado, em que todos os dias nós vemos conflitos envolvendo criminosos, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui, ações em que os policiais se veem envolvidos em tiroteios. Como ficaria esse policial? Ele não poderia se defender a comunidade, o cidadão? Sim, mas ele tem que agir dentro do estrito dever legal, dentro dos parâmetros que a lei o autoriza. Ele não pode se desviar. Quando ele se desvia, além dele cometer infração legal, infração funcional, ele acaba exorbitando. E quando exorbita, ele exorbita essa autorização, inclusive divina, de se defender. Voltando e continuando na lei, no Livro dos Espíritos, na questão 744, Kardec perguntou: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A resposta foi a liberdade e o progresso. Pois para alguns povos ela guerra ainda é necessária, pois faz parte do processo de libertação e progresso. Pois estas guerras são provas e expiações, mas nós devemos lembrar que as expiações são temporárias. Não nos esqueçamos de que Deus é misericordioso. Há leis morais a serem cumpridas. Ainda no Livro dos Espíritos, há o capítulo que fala da lei natural, da lei divina, que é a mesma coisa. E o que seria essa lei divina? É aquela que se baseia unicamente na vontade de Deus. Ela é a única e verdadeira para a felicidade de todos nós, do homem. Ela indica o que deve ou não se deve fazer. E o homem é infeliz quando dela se aparta, quando dela se afasta. Todos os espíritos, encarnados e desencarnados, estão submetidos a essa lei natural que governa o universo. Todos nós temos consciência desta lei divina, independentemente de nossas religiões, de nossos conceitos, dos nossos esclarecimentos, da nossa evolução intelectual ou não. Todos nós, por mais simples que somos, sabemos no nosso íntimo aquilo que é correto e aquilo que é errado, pois somos criatura de um Criador supremo e inteligente que nos criou. E carregamos conosco essa partícula, essa faísca divina que nos ilumina, e dentro disso, na nossa consciência, temos essa luz que nos desperta para aquilo que é correto ou não. Na Terra, as civilizações, elas se compõem, elas se formam, elas se organizam através de um ordenamento jurídico. Todas as nações, elas têm as suas regras, as suas normas, as suas leis. No entanto, nós sabemos muito bem que essas leis, elas são temporárias e mutáveis. A lei que valia até o ano passado, há pouco tempo ela muda. Por quê? Porque essas leis são temporárias, elas não são também perfeitas, haja vista que quem a produziu foi o homem, e o homem é imperfeito. Por exemplo, leis trabalhistas que no passado tinha um regramento, agora não tem mais. Crimes que haviam e eram codificados em nosso Código Penal, eles foram revogados, deixaram de existir. Então, isso ocorre com a lei do homem e com a lei divina, com a lei de Deus, com a lei da natureza. Isso não ocorre. Os homens são obrigados a mudar as suas leis
haja vista a sua imperfeição. Mas as leis de Deus são perfeitas, são permanentes e imutáveis. Isaac Newton, ele, através da observação no campo da física, ele identificou a força da gravidade. Dali se desenvolveu, se criou a lei da gravidade, a lei da gravitação. Não seria possível os homens se reunirem, os dirigentes, os governantes de todas as nações, se reunirem na ONU e vamos redigir uma nova lei, vamos abolir a lei da gravitação. Ela deixará de existir. Isso é possível? Não. Porque é uma lei natural. O mesmo se dá com a lei de Deus, a lei divina. No capítulo 6º do Livro dos Espíritos, ele trata dos flagelos, das destruições, dos assassinatos e das guerras. Seria bom, de vez em quando, nós lermos esses capítulos, para vermos as orientações dos Espíritos sobre esses temas. Lá está catalogado também a lei de destruição. Apesar deste nome causar um certo impacto, pode até nos assustar, a lei da destruição, o Espiritismo lança luz sobre esse tema, que a todos atingem. Através dessa lei, se aponta que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que vemos como destruição é apenas uma transformação, que tem como objetivo final a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Ela trata da transitoriedade de tudo aquilo que não é essencial. Atinge aquilo que não é importante ao espírito, mas sim à matéria, ao nosso corpo e à vida material como um todo. O envelhecimento. Todos nós, muito embora devamos, na medida do possível, cuidar do nosso corpo em respeito ao nosso corpo físico, que é sagrado, através da atividade física, através da alimentação balanceada, de todas as instruções que os médicos, os nutricionistas nos preconizam. Nós temos que ter em mente que, apesar de todos esses cuidados, o nosso corpo, as doenças, as enfermidades, o evento morte, tudo que se refere à matéria está em constante transformação, constante mudança, mutação. E o nosso corpo não foge a esse imperativo. O mesmo se dá com a nossa posição social, com a nossa posição econômica. Nós sempre lembramos que nós vivemos outras existências e estamos diante de outras no futuro. O Espiritismo, ele preconiza, ele aceita e entende, e nós abraçamos esse entendimento da pluralidade de existências. Ou seja, nós vivemos várias encarnações e teremos outras pela frente. A cada uma delas, nós vamos procurando, na medida do possível, melhorar a cada uma delas. Muitas vezes, diante de situações inesperadas em nossas vidas, nós questionamos Deus. Por que comigo? Por que razão a morte bateu a porta da minha família, do meu vizinho, de um amigo de trabalho, de um colega qualquer? Por quê? Porque essa doença, todos seremos atingidos, ou seja, todos deixaremos este mundo de uma forma ou de outra. Nós temos que ter consciência disso. Somente, no entanto, somente o corpo, o nosso envoltório material, somente ele é destruído, pois ele é o acessório, não é o principal.
não é a parte mais importante. O princípio inteligente é indestrutível. E qual é esse princípio? É o nosso espírito. Assim, tudo aquilo que conquistarmos através da nossa inteligência, dos nossos conhecimentos adquiridos ao longo da nossa encarnação, a nossa honestidade, a sensibilidade, os bens morais, não os bens materiais, os bens morais, através da bondade, da retidão de caráter, da procura de melhor a cada dia. Isto nós levaremos conosco quando daqui partirmos. Esse é um acervo moral e ninguém nos tirará. É o patrimônio mais importante. E aquilo, nós levamos todo esse acervo moral, esse patrimônio, para outras vidas. Reencarnamos com esses atributos, com esse patrimônio que é moral. É um prêmio ao nosso esforço pessoal. Muitas vezes nós vemos publicações na internet, na imprensa, de crianças de pequena idade tocando o piano de forma extremamente impressionante, de uma forma fantástica pela idade, pessoas com talentos, com dons. Eles foram privilegiados por Deus? Não. Isto é fruto de outras encarnações. Provavelmente foram pessoas que desenvolveram esses dons de uma forma bastante intensa em outras jornadas, em outras encarnações. Nós estamos vendo a guerra, e aí nós vemos bombas. Infelizmente, não tem muitas crianças aqui, mas ouvimos histórias de decepações. Isso tudo nos assusta, nos entristece, nos causa repulsa, mas nós temos que ter em mente que o que foi destruído ali foi apenas o corpo, e não o espírito. No passado, a história, por exemplo, do Brasil colônia, havia em nossas costas índios, indígenas, antropófagos. Havia muitas tribos que eles tinham um conceito, uma crença, na qual o derrotado, o inimigo abatido, deveria ser devorado. Comia-se ali o seu coração, comia ali o miolo do seu crânio, por quê? Adquiriria a força daquele inimigo, adquiriria a inteligência daquele chefe, daquela tribo, e nós sabemos que tudo isso nunca passou de um folclore, porque a lei divina é a mesma, hoje, agora e sempre. A lei de Deus, nós vimos há pouco, a lei divina, a lei natural, ela é imutável. A lei que valia na criação do homem das cavernas é a mesma de hoje. É a mesma de hoje. Então, os atributos que nós temos, nós levaremos conosco. Eles não serão perdidos, eles não ficarão perdidos ali na nossa cova, no nosso esquife. Não, nós levaremos conosco. Está intrinsecamente ligados ao nosso íntimo, ao nosso eu, ao nosso mais sensível, que é o nosso espírito. E qual seria o objetivo das guerras? O que move as guerras são os interesses comerciais, materiais, territoriais. A indústria bélica se alimenta disso, mais posse, mais propriedade, mais poder.
e isto também é transitório. Isto também é transitório. Qual a finalidade da lei de destruição segundo os Espíritos? Ainda no livro dos Espíritos. Evitar ilusões. Muitas vezes, apesar de encarnados, nos iludimos com o transitório, achando ser permanente em razão de estarmos ainda tão arraigados, presos à matéria. Assim, repetidas vezes esquecemos de nossas vidas pretéritas, esquecendo também sobre nossa transitoriedade material. É o apego à matéria que favorece o egoísmo, as paixões, as vaidades, a pretensão de superioridade. A lei de destruição nos mostra a precariedade de tudo que é material e nos aponta, nos alerta a importância da nossa essência, do nosso íntimo. Os corpos físicos são destruídos para que a essência espiritual e moral se aprimore. Estamos na Terra para o nosso aprimoramento. Não nos esqueçamos da máxima. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira, a causa primária de todas as coisas. Por mais que eu cuide do meu corpo, da minha saúde, da vaidade, tudo perecerá num dado momento. Devemos aceitar a regência de Deus. Há um capítulo muito importante em um outro livro de Allan Kardec, que é o quinto e último, a grande obra dele, Gênese. No capítulo 3, no qual se trata sobre o bem e o mal, lá há um capítulo que tem como tema a destruição dos seres vivos uns pelos outros, que é o que se dá nesse momento de guerra, nesse momento belicoso. Nos seres inferiores da criação, nestes, o senso moral não existe. A luta pelo objetivo, senão a satisfação de uma necessidade material. Entretanto, ao homem há um período de transição, no qual ele se distingue do animal. Nas primeiras idades, lá atrás, nas primeiras encarnações, o instinto animal ainda predominava, ainda o animava. Mais tarde, após sucessivas reencarnações, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. Há um certo equilíbrio. E começa a surgir, então, o quê? Um respeito ao lado moral. Ao lado moral. O homem luta não mais para se nutrir através da caça abatida, mas para satisfazer uma ambição, seu orgulho, vaidade, seu desejo de dominar, de imperar, de destruir. Todavia, à medida que o senso moral predomina, esse equilíbrio, ele muda de prumo. Há uma predominância da sensibilidade. A sensibilidade se desenvolve, se expande, se aflora. A necessidade de destruição perde força, até que acaba mesmo se apagando e se torna odiosa. Momento em que o homem tem horror ao sangue e às guerras. Na questão 743, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? E os espíritos responderam: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, quando então todos os povos serão tidos por irmãos. O espírito de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, na sua obra Após a Tempestade, no capítulo As Guerras, ela nos aponta: embora necessário
O mal é herança, como a guerra agora. O mal é herança que um dia desaparecerá da terra sob a inspiração e o comando do bem. Com Jesus, aprendemos que o amor substituirá um dia a agressividade humana, resolvendo todas as questões que possam constituir pontos de divergência entre as criaturas e motivações para as guerras. Neste momento, meus amigos, nós vemos esse conflito, essa guerra de países que têm religiões diferentes. De um lado, o judaísmo, que tem como base a Torá ou o Pentateuco, a lei mosaica. De outro lado, o islamismo, com o Alcorão, a lei islâmica. Nós, espíritas, somos cristãos. Nos apoiamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas sob a orientação do Mestre Jesus. Pouco importa a religião, todas elas pregam o amor, a bondade, a prática do bem. Esse comentário, ou essa citação, ou melhor dizendo, não tem o condão de dizer que essa religião é melhor que aquela, nada disso. Muitas vezes nós entramos nas religiões, seja que qual religião for, e não deixamos que entre em nós o que elas pregam, o amor, ainda que não seja cristã. O budismo, o shintoísmo, o brahmanismo, seja que religião for, o islamismo, a religião mosaica, se nós não interiorizarmos o que se preconiza nessas religiões, estamos vendo que estamos nos atrasando na nossa evolução. E essa evolução moral que Deus espera de nós, Deus acima de todos nós, independentemente da religião, Ele espera isso de nós. A nossa melhora íntima. Moisés, há 3.500 anos, revelou os 10 mandamentos. Qual era o primeiro mandamento da lei mosaica? O que editava a primeira lei mosaica? Alguém se arrisca? Qual era o primeiro mandamento? Qual era? Pode falar. Não? 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 Não. A lei mosaica era não matarás. Esse era o primeiro. Esse era o primeiro mandamento. E o que nós vemos hoje, todos os dias, em todos os continentes, o que nós mais vemos são, na realidade, mortes. No capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução do Espírito da Verdade. É um chamamento, é um vocativo, é uma provocação para nós. Lá o Espírito da Verdade diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Assim, amigos e irmãos, não tenhamos medo da guerra. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Que possamos, com essa guerra, ou conflito, e outras mais que surgirem, torçamos que não, mas é tão difícil acreditar nisso, que nós possamos analisar de que forma estamos agindo diante dos conflitos ao nosso derredor, ou seja, no nosso meio familiar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa vida pública. Portamos-nos como os guerreiros, nos portamos com hostilidades, com agressividade, somos impulsivos, não refletimos naquilo que fazemos, agimos como soldados em guerra, prontos a se defender ou atacar. Nossas mãos
se fecham e se contraem como num pugilato, ou se abrem e se expandem, a fim de cessar uma agressão. Nosso coração acelera e anseia o estado de guerra quando o nosso brio, a nossa vaidade, o nosso orgulho é ferido, ou nós refletimos e buscamos a serenidade através da humildade, buscando um estado de equilíbrio, de paz e de harmonia. Reflitamos sobre isso. Lembrando Jesus, em seu Evangelho segundo São Mateus, disse Jesus: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Assim, amigos, que possamos a cada dia, à luz do Cristo, do amor, da caridade, na prática do perdão, da fé, da esperança, reunirmos condições de um dia vencermos a nós mesmos, as nossas guerras interiores, as nossas imperfeições, as nossas mazelas morais, e assim termos coragem de ingressar na milícia celeste, estando a serviço de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Assim seja. Vamos agora à nossa vibração, pedindo a cada um de vocês que cerrem os olhos, se reconfortem na cadeira de uma forma tranquila e serena, ouvindo essa melodia, que possamos levar o pensamento àqueles que sofrem, especialmente nesse momento, a esses países, Israel, Palestina, sobretudo as vítimas que sofrem nesse momento tão delicado e tão sensível. Querido Jesus, mestre de nossos corações, afastai de nós os pensamentos de ódio, de rancor, de ira, e todos aqueles inspirados ao mal e às guerras. Que a cada dia, amparados na oração, na caridade e na fé edificante, possamos dar ensejo a pensamentos de amor, de harmonia e de paz. Que nossos pensamentos sejam o celeiro, a fonte inesgotável do bem e do amor. Dá-nos a oportunidade de recomeço em cada dia, em cada instante. Que o seu amor esteja presente em nossas mentes e corações. Assim seja. Vamos vibrando também em nossos lares, para aqueles que sofrem, para os países envolvidos em conflitos, aos dirigentes que
que sejam tomados pela luz divina, muita paz, muita luz, que tenhamos uma semana iluminada, inspirada no amor do nosso Cristo. Assim seja. Boa noite a todos.